Está acontecendo uma situação complicada em Kerch. Todos que estão indo de trem em direção à Crimeia, os trens estão sendo parados. E as pessoas descem de lá e voltam. Isso é Kerch. A noite toda houve explosões, incêndios. Drones e mísseis ucranianos estão chegando cada vez mais perto da ponte da Crimeia. Esta noite, os russos reclamaram que a defesa antiaérea dos ocupantes russos estava operando bem acima da ponte da Crimeia, mas ataques e explosões foram ouvidos em ambas as margens da ponte da Crimeia. Tanto no território da Crimeia ocupada, em Kerch, quanto no território da Federação Russa, no porto de Kavkaz, drones e mísseis ucranianos atacaram novamente os mesmos pontos logísticos para bloquear completamente o Estreito de Kerch. Ao mesmo tempo, no território do chamado Corredor Terrestre, através do sul ocupado da Ucrânia, as coisas estão ainda piores para os ocupantes. E hoje a inteligência ucraniana mostrou as últimas imagens de como a logística ali está sendo totalmente interrompida. E nesse contexto, hoje o Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa declarou inesperadamente que está pronto para retomar imediatamente as negociações de paz com a Ucrânia. Bom, aparentemente para tentar suspender ou pelo menos colocar em pausa esses ataques massivos por parte da Ucrânia, como dizem, para tentar remendar um pouco seus próprios problemas e depois continuar a guerra de qualquer forma, porque ninguém realmente acredita nas intenções pacíficas do Kremlin. Legendas feitas por Dima Torzok. Então, vamos neste episódio agora, enquanto tudo ainda está fresco, analisar e discutir como aconteceu que hoje metade da Crimeia ocupada ficou completamente sem eletricidade. E por que os ataques contra a Rússia só estão aumentando agora? E hoje o Instituto para o Estudo da Guerra fez sua previsão e disse que daqui para frente esse número de ataques vai aumentar cada vez mais em progressão geométrica. Certo. E também vamos discutir as consequências. Claro, as consequências dos ataques na Crimeia. Aqui, a tática das Forças Armadas da Ucrânia parece ter mudado, pois o ataque foi à usina termoelétrica. Certo. E depois disso, metade da Crimeia ficou sem energia. Mas vamos por partes. Meu nome é Alexei Petty. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, os drones ucranianos continuam seus ataques massivos contra a Crimeia ocupada e contra Kuban para cortar completamente toda a logística através do Estreito de Kerch. Como se sabe, anteriormente os drones ucranianos atacaram o porto de Kerch e o porto Kavkaz do outro lado no território da Federação Russa. E também se sabe que pelo menos 3 balsas da travessia de Kerch também foram atacadas. Esta noite, uma grande subestação elétrica chamada Nazosnaya 2 no distrito Sovetsky foi atingida. Houve um incêndio confirmado no local. Isso é confirmado por imagens de satélite da NASA Films. Também foi relatado que outro ataque atingiu uma subestação que abastece a estação de bombeamento. Ao norte fica o vilarejo de Nikolaevka. Como resultado do ataque em Evpatoria e nos distritos de Krasnoyarsk, Krasnoperekopsk, Saki, Jankoy e Krasnogvardeysk, desde cedo pela manhã foram observados cortes de energia elétrica. De fato, sabe-se que, digamos assim, metade da Crimeia ficou hoje sem eletricidade. Isso depois das notícias de que a gasolina não está sendo vendida nos postos de combustível. Além disso, pela segunda vez em uma semana, a base de combustíveis no porto de Kerch foi atingido e o incêndio do ataque de 21 de agosto ainda não foi apagado. E também foi atingido o terminal petrolífero de manutenção no porto de Kavkaz, em Kuban. Em ambos os lugares, surgiram incêndios de grande escala. Também foi atingido o complexo de transbordo e armazenamento de derivados de petróleo do terminal TES. É um grande complexo logístico portuário em Kerch, destinado ao armazenamento e transbordo de derivados de petróleo e gás liquefeito. Um grande incêndio atingiu a usina termoelétrica em Archintsevo-Kerch e também houve impacto em um tanque do parque de armazenamento de óleo combustível. E agora a coluna de fumaça do container em chamas se estendeu por quase 50 quilômetros. O incêndio também foi registrado na entrada de Kerch e perto do vilarejo de Baguerovo, a 15 quilômetros da cidade, onde estão localizadas as posições dos complexos russos de defesa aérea S-300 e S-400. Resumindo, agora, além dos ataques aos portos e depósitos de petróleo, as forças armadas da Ucrânia também estão destruindo a defesa aérea russa. Além disso, há um incêndio na estação ferroviária Yuzhnaya em Kerch. Por volta das 7 horas da manhã, o tráfego na ponte de Kerch foi completamente interrompido, porque antes disso surgiram relatos de que algo havia sido abatido bem acima da ponte da Crimeia.
A defesa aérea russa estava atuando ativamente. Além disso, um incêndio começou na flecha de Arabat devido aos ataques onde estão localizadas as tropas russas. E agora estão surgindo informações de que eles estão se retirando aos poucos e fugindo de lá, mas não vou me adiantar. Só quero destacar que os militares ucranianos estão sinalizando que, aos poucos, os russos estão começando a se mover para o interior da península ocupada, mais longe da parte continental da Ucrânia. E em Simferopol foi relatado que lojas e oficinas próximas aos depósitos da rede de varejo Dobrotsyn pegaram fogo. Isso. E depois disso, no território da Crimeia anexada, como resultado de um ataque noturno, sabe-se que uma grande subestação elétrica foi atingida no distrito de Sovetsky e depois disso começaram interrupções de energia nas regiões oeste e norte da península. Isso decorre de um comunicado oficial da Crimenergo que declarou, cito, falhas técnicas nas redes elétricas. Além disso, foi informado que em Evpatória já começaram a se formar filas nas agências bancárias porque as pessoas estão tentando sacar dinheiro em meio ao blackout, já que depois simplesmente não será fisicamente possível sacar. Segundo a Crimenergo, a energia será restabelecida em até 24 horas. E aqui só vou lembrar que no domingo, literalmente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, após uma série de ataques das forças armadas da Ucrânia, declarou que houve ataques em alvos de ambos os lados da ponte da Crimeia, incluindo elementos da logística marítima para transporte de petróleo na região de Krasnodar e um depósito de petróleo em Kerch. Antes disso, o chefe do Ministério da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, destacou que as forças armadas da Ucrânia estão isolando a Crimeia da Rússia. E a seguir vou citar suas palavras. Está ocorrendo o isolamento da Crimeia por drones e parece que em breve a Crimeia se tornará uma ilha, e isso pode levar a consequências muito inesperadas para os russos. E, como se sabe, depois que as forças armadas da Ucrânia começaram a atacar ambos os lados da ponte da Crimeia, em particular a região de Krasnodar e Kerch, e depois que o funcionamento da balsa de Kerch foi interrompido e paralisado, os russos começaram a aconselhar seus fornecedores. Ou seja, aqueles que transportam gasolina, alimentos e assim por diante. Para a Crimeia, não viajar pela ponte da Crimeia, não usar a balsa de Kerch, mas sim passar pela parte ocupada do território continental da Ucrânia, pelo sul. Pelo chamado corredor terrestre para a Crimeia, mas lá também há enormes problemas. E hoje, soldados da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia declararam que destruíram caminhões russos que transportavam cargas pela parte ocupada da região de Zaporizhzhia para a Crimeia. E então, nossos agentes da GEUR mostraram um vídeo no qual é possível ver que a Direção de Inteligência está realizando uma operação na parte ocupada da região de Zaporizhzhia. Os caminhões que entregavam cargas pelo chamado corredor terrestre para a Crimeia foram atingidos. E no vídeo está registrado a destruição de vários equipamentos inimigos. E também foi informado que os ataques foram realizados por drones da unidade Drones de Aviação de Longo Alcance. Essa é a unidade que está vinculada à Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. E sobre isso, hoje o Instituto para o Estudo da Guerra escreve que a Ucrânia continua aumentando a intensidade e o alcance de sua campanha de ataques de médio e longo alcance. Publicações oposicionistas russas já estão analisando as coordenadas dos ataques ucranianos contra equipamentos militares e a logística dos ocupantes.
E, de acordo com os resultados da análise, em maio e junho de 2026, a profundidade média dos ataques ucranianos aumentou significativamente. Antes, os alvos eram próximos à linha de frente. Agora, são atingidos a dezenas de quilômetros atrás das tropas russas. O analista francês Diocinte Clément Molin confirmou por meio de gravações em vídeo pelo menos 500 ataques ucranianos a caminhões russos em maio e junho deste ano. No período de maio, digamos, a sensação é de representar o Estado como um académico multimídia. Em maio e junho, a profundidade dos ataques ucranianos desde o início do ano. E em maio, as forças ucranianas atacaram especialmente de forma ativa as áreas de retaguarda do agrupamento russo nas direções de Huliaipole e Orikiv. Sob ataque ficaram trechos da rodovia M14 Rostov-Crimeia, no sudoeste da região de Donetsk e no leste de Zaporozhye. Além disso, em junho, a intensidade dos ataques nessas direções diminuiu porque o foco mudou um pouco. Ao mesmo tempo, os militares ucranianos mudaram o foco para a região de Kherson temporariamente ocupada e para a Crimeia. Também se expandiu a campanha de ataques para as áreas de retaguarda mais próximas das tropas russas nos setores de Pokrovsk, Konstantinovka e Slaviansk. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, as forças ucranianas fizeram ao menos 210 ataques de médio alcance em territórios ocupados em maio e 145 em junho até agora. Isso é o que foi verificado, comprovado, respaldado por gravações em vídeo e assim por diante. O alcance dos drones ucranianos também está aumentando. Lembro que Zelensky, em 21 de junho, contou que os novos drones ucranianos Firepoint agora atingiram alvos a uma distância de mais de 2.000 quilômetros. Isso foi na região de Tyumen, quando atingiu uma refinaria de petróleo. O Instituto para o Estudo da Guerra também traz números interessantes. De acordo com dados de geolocalização dos analistas, as forças ucranianas realizaram pelo menos 18 ataques a instalações petrolíferas da Rússia em abril, 33 desses ataques em maio e 28 ataques em junho até o momento. Ou seja, você entende que o número desses ataques está crescendo em progressão geométrica. E nesse contexto todo, hoje lá estava Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, fez um discurso publicamente e declarou que a Rússia está pronta agora mesmo para voltar às negociações de paz com a Ucrânia, mas a partir do ponto em que supostamente tudo parou. E para reforçar a ideia de que nunca se deve acreditar em pessoas como Lavrov, essa criatura russa selvagem e suja, eu simplesmente vou traduzir para vocês no final um pequeno trecho em vídeo de como ele responde aos jornalistas. Do Iêmen, que hoje lhe fizeram uma pergunta. Ele estava comentando a situação no Oriente Médio, declarando que os Estados Unidos e Israel começaram uma guerra injustificada e não provocada contra o Irã. E quando os jornalistas do Iêmen começaram a lhe fazer perguntas, ele respondeu da seguinte maneira: Alguém está interessado? Vocês adivinharam. Já não está ruim. Por favor, Iêmen. Não, já foi tudo pro inferno. Yemen. Vou deixar reticências aqui, escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se, até mais. Legendas feitas por Dima Torzok.